Perfeito, Vinícius Segal arrebentando aqui. Aí no capítulo da volta dos que não foram, nós vimos o Moro, mas estávamos sentindo falta dela, Vera Magalhães. Não sentiremos mais porque ela já abraçou a causa. Olha aqui, Vera. Todo esse caso Master está muito cercado de controvérsias, de névoas, de falta de transparência, e os ministros do Supremo não podem ser suscetíveis a questionamentos dos seus procedimentos, porque justamente porque o Supremo foi tão crucial em assegurar a democracia quando ela esteve ameaçada, em impor limites a outro poder quando exorbitou das suas prerrogativas, no caso das emendas parlamentares, ele não pode se sentir livre para estar ali à parte e sem nenhum tipo de cobrança e de controle da sociedade, dos outros órgãos de controle, da imprensa, do Ministério Público e etc. Então é por isso que urge a discussão sobre um código de conduta para ministros do Supremo. A forma como os ministros estão lidando com esse caso, né, com aquela soberba de sempre, achando que eles têm de ditar o que eles vão dizer ou não, e que cabe a eles decidir o que eles precisam explicar ou não, só pelo fato de que eles são vitalícios, não são eleitos, não estão suscetíveis ali ao crivo das urnas, isso é um monte de argumento em favor de que se crie e se passe a praticar o mais rápido possível um código de conduta para o judiciário brasileiro, para os tribunais superiores todos. Eu acho que precisa, mas eu acho que precisa de um código de conduta também para o jornalista, você não acha não, Vinícius? Está demorando, né? Que tal um código de conduta para Malu Gaspar não publicar coisa em off sem prova? Ou, né, no mínimo ter, sei lá, uma confirmação do off. Eu já falei algumas vezes aqui do caso de Watergate, que talvez seja o maior escândalo da história da política, levar a renúncia do Nixon, mas em um determinado momento tinha uma fonte principal, que na mitologia e do jornalismo ficou conhecida como Deep Throat, garganta profunda. Bom, tudo que era publicado, o diretor do jornal, o Bradley, exigia que a dupla de repórteres tivesse documento para comprovar, porque o Garganta Profunda dava as pistas. Finalmente, há alguns anos, o Garganta Profunda sai do armário, e com a comprovação dos dois repórteres também, ele existia. No caso aqui, são rumores, são fontes, são 6 pessoas, não sei o quê. Elas devem existir, mas o que vai nos levar à conclusão de que elas não estão mentindo? Alguma prova, e não tem nem a fonte falando, sou eu que falei, eu estava lá, eu gravei, será que tem um grampo? Não sei, bem possível. Os métodos lavajatistas aí permitem grampos. Ou, não sei, alguém dizendo, como eu já falei, abertamente que é o portador dessa notícia. Talvez o próprio Galípolo, foi eu que contei para Malu Gaspar. Não tem nada disso. Não tem nada disso. Olha só, o que está por trás? Bolsonaro preso. Precisa tirar da frente aí, inventar alguém, porque não dá ao Lula 4º mandato. Tá bom? Pega o Moraes, depois pega o Flávio Dino. Não vão parar assim. Pega o Flávio Dino, tira os cupinchas do Lula no Supremo. A Folha é muito explícita. Tira os cupinchas do Lula na Polícia Federal. E finalmente tira o Lula. Por bem ou por mal. E tem otário na esquerda achando que isso é normal, caralho. Pô, é o básico do básico. Quero ver se for alguém dessas pessoas que estão defendendo. Olha, eu vi rumores de que o fulano roubou o dinheiro do outro aí, numa partida de futebol, nunca devolveu, e ainda, sei lá, montou um bar e deu um golpe nos seus funcionários. Quem contou? Fontes minhas, em off. Ninguém gostaria que isso acontecesse. Tá? A defesa prévia do Moraes não existe aqui. Nós estamos defendendo princípios basilares do jornalismo. E, claro, fazendo uma projeção óbvia com base no que já aconteceu. Exatamente o mesmo script da Lava Jato com os mesmos atores. Qual é a dificuldade de enxergar? Cada um, o Moro voltou agora a se manifestar reclamando de como as mentiras contra a Lava Jato foram usadas para desmoralizar a operação mais importante contra a corrupção no Brasil.
Só para fechar aqui, antes do Pedro chamar as colaborações de Superchat, eu vou pedir para vocês mandarem aqui, porque vocês sabem, nós estamos quase sozinhos nessa. Sei que a Fórum também está no bom caminho. Ter falado com o Rovai, nós estamos dois assim, estupefatos com a quantidade de gente na mídia sedizente progressista que está entrando nessa aí. Isso aqui é uma entrevista da Manu Gaspar em 2020, quando ela lançou o livro sobre a Odebrecht. E como o falou, foi recebido assim como, sei lá, uma obra-prima redescoberta do Machado de Assis. Jorge Amado, Livro Perdido, uma coisa impressionante. Parecia as resenhas sobre o livro do Jô Soares. Gênio. Alguns não leram, a maioria não leu, aliás. Mas está aí, né? É um documento precioso sobre um dos capítulos mais vergonhosos da grande tradição de corrupção do Brasil, porque tem que ter esse elemento de vira-lata também, sabe? Esse excepcionalismo. Só a gente é ladrão. Só no Brasil. Só no Brasil tem banqueiro ladrão, tem juiz ladrão, tem tudo quanto é lixo aqui. Nós somos, assim, campeões em roubalheira, sabe? Tem um lado disso aí. A Odebrecht não pode ser uma empresa da qual a gente se orgulha, nem a Petrobras. Foi feita com base em interesses escuros. Boa mesmo é a Globo. E aí o Bial, que é outro idiota, desonesto, um canalha, vai lá e entrevista a Manu Gaspar. E aí ele fala isso aqui com ela. Vamos lá. A Lava Jato, sem dúvida, foi uma incrível novidade na história do país. A gente via aquilo acontecendo e 2020, hein, Vinícius? não acreditava. A gente já sabia o que era a Lava Jato, cara. 2020 é isso, tá bom? E ele fala dessa maneira aqui. Olha o olho dele, assim, rutilante. Uma coisa de, sei lá, tarado mesmo. E ela, um sorriso beatífico também, que participou da Lava Jato. Aí vamos lá. Caras estão sendo presos, colarinho branco e tal. A operação naquele momento surpreendeu você como algo, podia ser um antes e depois na história do Brasil? Pelo rigor, pela eficiência? Assim, existe um antes e depois no Brasil da Lava Jato, né? Existe. Hoje, a gente pode, tudo que aconteceu no Brasil, agora, desde 2018, a própria eleição, né, presidencial, teve reflexos da Lava Jato. Então, sim, é um antes e depois. E, de certa forma, surpreendeu, Bial, porque eu tenho 25 anos de carreira e o que a gente está acostumado a ver, o que o Odebrecht também estava acostumado a ver, casos que nunca se resolvem. E ele tenta parar o Lava Jato, ele pressiona a Dilma Rousseff, ele tenta de todas as maneiras possíveis e imagináveis, e ele se exaspera e diz que ela é uma general autista que não via nada, né? É muito difícil, é interessante você ver como é uma presidente da República e o presidente da Odebrecht num embate ali de personalidades, mas também de rumo, né? O que vamos fazer diante dessa crise? Cada um vai para um lado e dá no que deu. Fala aí, Vinícius Segala. Repito, isso aqui é um ano depois da Vaza Jato, tá bom? Já tinha exposto os métodos da turma aí. Fala aí, meu caro. É muita cara de pau do Bial, né? Não é? O país... Eu também acho que existe um antes e depois da Lava Jato. Antes da Lava Jato, o presidente Lula tinha criado a CGU, transformado a CGU num órgão de Estado e não de governo, sem eleger, sem que o presidente fosse escolhido pelo presidente da CGU, fosse escolhido pelo presidente da República. Assim que o Temer entrou, ele mudou isso, transformou o Ministério da Transparência para ele cuidar. Tinha sido criada uma série de leis de acesso à informação. A presidenta Dilma criou os portais da transparência, com obrigatoriedade de estados e municípios manterem seus portais da transparência, com todas as contas públicas, com todos os contratos. Volto a dizer, a Controladoria Geral da República passou a atuar de maneira independente, a Polícia Federal passou a ter mais verba e também fazer mais coisas. De repente, chegou a Lava Jato para parar com tudo isso. A Lava Jato chegou para combater quem estava transformando o Estado brasileiro numa estrutura mais apta a combater a corrupção. Pegaram e falaram, não, a corrupção é o PT, a gente vai tirar o PT, a gente fecha os olhos para coisa de tucano, a gente fecha os olhos para que eles querem pegar só o Lula, e a gente vai pegar o PT, vai fingir que está resolvendo o problema da corrupção no Brasil, eles vão ver algumas pessoas sendo presas, e vai continuar tudo como está. Eu vou ser presidente, eu vou ser ministro da Justiça do Bolsonaro, ele vai deixar os filhos dele, vai começar a escolher
tudo com o até superintendente da PF, vai botar os seus cupinchas, isso sim, o Bolsonaro fez nas presidências superintendentes da PF, né? E volta tudo a ser como antes.